CoachCast no ar, mais um episódio, e hoje o papo vai ser com Sérgio Rangel, um cara que tem uma trajetória incrível, um baita profissional, já trabalhamos juntos, inclusive, conheço ele há mais de 20 anos. Seja bem-vindo, Rangel, obrigado por ter aceito o meu convite aqui para o CoachCast para contar a tua história, a tua trajetória. Obrigado, é um prazer estar aqui, já amigos há tanto tempo aí, trabalhamos junto, como você falou, gaúchos, né, de formação, né? Então, Gaúchos de nascimento, paulistas de coração. De coração, né? É isso aí. Então, tô muito contente aí de poder estar batendo um papo, sou fã do CoachCast aqui e hoje poder estar participando também. É verdade, é um dos únicos que ouve aí e me manda mensagem sempre, depois que ele ouve, ele manda os seus comentários e são sempre muito bem-vindos, e te agradeço por isso. O cara chato, né? Melhora. Hoje ainda fica emendando lá depois. Não, é muito bom porque você faz com que o programa seja cada vez melhor. E aí a galera, né, nem sempre tem essa disposição de ouvir, mandar uma mensagem, isso é muito legal, eu sou bastante grato a isso. E, Rangel, conta pra gente aí, como é que foi o início da tua carreira e por que você escolheu a profissão inicial sua lá, que foi de... Engenheiro eletrônico. E, bom, faz tempo, né? É uma coisa que eu já com bastante idade aqui, já tenho 65 anos, né? Um garoto de 65 anos, mas tenho boa memória, então eu vou tentar me lembrar da coisa desde o início. Mas foi assim, quando eu era adolescente, eu era completamente apaixonado por matemática. E eu queria, naquela época, a gente não era tão preocupado com o futuro como os adolescentes de hoje são, e o meu negócio era querer ser matemático, né? Eu jurava de pé junto que tudo que acontecia na vida da gente tinha uma fórmula matemática que explicava aquele acontecimento. E o meu sonho era poder ser o descobridor dessas fórmulas aí para qualquer coisa, né? E aí, quando começou a chegar perto da época lá de eu fazer vestibular, o meu pai acabou me chamando um dia lá e disse assim: você acha que ser professor de matemática vai ser legal, né? Já que você gosta tanto de matemática, por que você não faz um curso que possa te dar um futuro melhor e que tenha bastante matemática? Aí eu acabei escolhendo o que era naquela época lá a bola da vez, né? Do mesmo jeito que hoje ciência de dados é a bola da vez, naquela época engenharia eletrônica era o top do top, né? E aí eu acabei fazendo vestibular, acabei passando no vestibular e cursei engenharia e sempre com o olho na matemática, né? Achando o máximo aquelas integrais, aquelas coisas todas lá que eu ia me formar e ia usar aquilo da maneira mais profunda possível. E detestava vendedor, né? Não podia falar em vendedor que eu ficava bravo, não podia falar de política que eu ficava bravo, aula de história eu não queria nem saber, né? Então era um cara com uma cabeça muito voltada para matemática. Aí eu, quando já estava no meio do meu curso, fui fazer um estágio. Meu pai era funcionário da Varig, naquela época a Varig era a nossa Varig, né? Iria ver ele brabo, era falar mal da Varig. E aí, como todo filho de funcionário da Varig, eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar na época com uma área de engenharia onde eu fazia a leitura das caixas pretas dos aviões. Como a Varig era a nossa Varig, nunca caía avião e eu trabalhava mais vendo reportes lá de coisas que tinham acontecido, que tinham, como o comandante falou, que o avião tinha caído não sei quantos metros, né? Poucos. Aí eu olhava lá e fazia as transcrições lá e passava. E trabalhei 2 anos e pouco nesse estágio. Quando faltava 6 meses para eu me formar, eu cheguei à conclusão que a Varig não ia ser o lugar que eu tinha sonhado trabalhar. E aí apareceu uma empresa lá de Porto Alegre, botou uma plaquinha num vidro da aula da faculdade lá. Eu fui fazer uma entrevista e fui trabalhar lá. Meu pai quase morreu, né? Porque saí da nossa Varig para ir trabalhar numa empresa que tinha 8 funcionários, que o cara que era o dono tinha 24 anos e eu tinha 23, né? Era uma completa loucura. Provavelmente, se fosse hoje, eu não, com o conhecimento que eu tenho hoje, nunca teria saído, né? Pela lógica, nunca teria saído de
de uma empresa sólida como era para ir trabalhar numa que sabe Deus o que ia acontecer. Mas, né, as coisas às vezes não, as fórmulas matemáticas às vezes elas pregam peças, né? E a coisa foi tão boa, né? E 6 meses depois eu ter me formado, trabalhei quase um ano lá, e 6 meses depois de eu ter me formado, e era um dos 8 funcionários daí, né? A empresa fechou um grande contrato com a Shell naquela época, porque existia o serviço de fabricação, a SEI, Secretaria Especial de Informática, que o Brasil não podia importar nada de fora. E aí, por uma obra do acaso, nós acabamos dizendo que tínhamos condições de fazer as bombas e tivemos o prazer de fazer, eu digo, não eu, mas a empresa, tivemos o prazer de fazer o desafio de fazer e colocar em funcionamento a primeira bomba eletrônica de combustível no país. Nunca vou esquecer, porque foi dia 23 de abril de 1983, foi no dia que morreu o Tancredo Neves, então uma data bem marcante. E aí, nesse dia, foi a primeira vez no shopping aqui, Iguatemi, aqui em São Paulo, nós viemos lá tudo de guarda-pó branco e fizemos o primeiro abastecimento oficial com a bomba. E aí, de lá para frente, né, eu acabei, tudo que eu falava mal de vendedor, tudo que eu falava mal de político, eu tive que engolir o sapo e para o bem do crescimento da minha carreira, eu vesti a carapuça e comecei a fazer o papel deles, né? Então, na época, eu assumia era garoto ainda, tinha lá 25 anos, assumi eu era o interlocutor da empresa com a Shell, com a área de automação da Shell, coordenava as atividades de implantação dos postos, e isso foi uma coisa assim que, às vezes, hoje já com bastante experiência, né, que já são 42 anos aí de janela, às vezes eu vejo jovens, né, que dizem assim, mas eu vou fazer aquilo lá não é pelo que eu fui contratado, né? Aí eu fico pensando assim, putz, se eu for falar tudo que eu fiz, que eu não fui contratado para fazer, né? Mas que eu fiz, né? Nunca pensei que eu ia ter que discutir contrato com um advogado, que eu ia ter que falar com o empreiteiro que tinha que acelerar a obra lá, porque senão o posto não ia ser inaugurado, que eu ia ter que falar com a indústria como é que fazia para implementar tal equipamento, que eu ia ter que falar com o banco, aprender para que serve o CMC7, sei lá eu, né? Coisas que acabavam ficando muito fora do que a gente estava acostumado a fazer, sem contar tarefas administrativas, né, Sérgio? Porque depois que você começa a galgar posições dentro da empresa, você começa a ter responsabilidade de cuidar de pessoas, e aí a coisa descamba para um lado que não dá mais para a gente enumerar aí as responsabilidades, as preocupações, né? Então, foi assim, a minha carreira toda foi a parte de automação industrial, a parte de automação de postos, a parte de inteligência competitiva, e depois, os últimos 15 anos, praticamente, eu estou envolvido com a parte de marketing, que era outra coisa que ficava fora das minhas expectativas aí, né? Muito envolvido com a parte de marketing por causa das automações de marketing, do e-mail marketing, de buscar características das pessoas para que você possa conversar em massa com elas. Então, assim, uma coisa que, se for voltar lá atrás, né, fugiu totalmente do planejamento do que era, né, porque hoje, já há muito tempo, eu faço nada a ver com engenharia. É verdade, que bacana essa introdução que você deu aí. São muitos anos de trabalho, muita experiência. Você deve ter vivido coisas incríveis e desafios e perrengues também nada chiques. Então conta pra gente aí, você lembra de algumas coisas na primeira década, ou nas primeiras décadas ali, as 2 primeiras décadas da sua
atividade profissional. Quais foram os grandes desafios que você enfrentou? Olha, uma coisa que me marcou muito e que eu já contei para muita gente, né? Contei, às vezes tem gente que acha que a gente contar uma experiência assim, a gente está sendo chato, né? Mas, na verdade, as pessoas que eu contei foram sempre pessoas que foram escolhidas, porque eu acho que quando a gente conta uma experiência que a gente teve, sem nenhuma intenção da gente se gabar com aquilo que a gente fez, é porque a gente está querendo compartilhar aquilo com a pessoa, né? E, então, essa história aí foi assim, eu falei das bombas eletrônicas, né? E a bomba eletrônica naquela época, isso eu estou falando aí de 84, 83, né? Naquela época, imagino que ainda seja assim, a bomba para ir para campo, ela precisa ter um selo do Inmetro. O Inmetro precisa aprovar que o negócio funciona. Naquela época era um pouco mais exigente, porque não podia ter uma tomada no posto, tinha que ser tudo a prova de explosão, a gente tudo novinho, tudo moleque, né? E aí nos disseram assim, olha, vocês vão ter que ir lá em Xerém, no Rio de Janeiro, e submeter a bomba lá a um fiscal do Inmetro. Tudo bem, como eu falei, a gente só andava de guarda-pó branco, né? Pegamos a bomba lá em Porto Alegre, colocamos num avião, vamos para Xerém. Uma bomba, né? Bomba dessa de uma bomba de posto de gasolina mesmo. Bomba de posto de gasolina mesmo, grandona, assim. Botamos um caminhãozinho e levamos lá para Xerém. Chegamos lá, era um calor desgraçado, né? Xerém é lá na serra, lá, né? Subida da serra. E muito quente, e o lugar onde foi colocada a bomba era uma casinha, assim, com um telhado de zinco, né? Claro que não tinha ar-condicionado, não tinha nada, nós com os nossos guarda-pozinho branco e gravata ainda. E aí, nós tínhamos testado no laboratório, né? E a bomba funcionava, que era uma maravilha, né? Tinha aqueles aferidores, né? A gente chegava lá, abastecia 20 litros, o negócio parava direitinho. Aí veio um cara que era o testador lá, que ia fazer. O cara estava também com guarda-pó não tão branco quanto o nosso, aberto, assim, né? Calça jeans. O cara veio com uma planilha debaixo do braço, assim, aí, tudo pronto aí para testar? Tudo pronto. Então, liga aí. A gente, orgulhoso, começou a testar, né? Quando estava lá metade, lá pelos 10 litros, o cara deu um chute na tomada, né? E a bomba fez assim... E parou, né? Aí ele olhou e disse assim, gente, não deu, né? Aí mas como? Ele disse, e se um frentista chutar a tomada? E a gente não tinha testado aquilo, né? Porque a gente testava na CNTP, condições normais de temperatura e pressão lá, tomada bonitinha, com aterramento, tudo certinho. Bom, o resumo dessa conversa é que a gente teve que voltar 2 vezes lá. Na terceira vez que a gente voltou, a gente desenvolveu, de brincadeira, obviamente, um aparelho que a gente carinhosamente chamava de Centelhex, porque ele era um centelhador que a gente ligava ele, o bairro todo, as TVs saíam do ar, né? Porque fazia um ruído e a bomba continuava funcionando. E aí, qual a lição que eu tirei disso naquela época, né? Que quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente vai entregar alguma coisa, a gente tem que entender muito bem qual é a métrica que o nosso cliente vai ter. Às vezes não adianta a gente pensar, para mim tá bom, né? Muito bem, para mim tá bom, mas será que para o meu cliente tá bom? Né? E isso, como eu tenho toda uma vivência na área de tecnologia, cada vez que acontecia assim, olha, o projeto lá tá pronto, aí eu ia testar, a página não abria. O cara que liberou aquilo lá teve que ouvir essa história. Porque, e aí, assim, muitas vezes pessoas vieram me dizer depois, pô, aquela história que você me contou, eu já contei para um monte de gente, né? Porque é assim, às vezes a gente faz a coisa e a gente não pensa no cara que vai usar lá na ponta, no quanto aquilo... Imagina se um equipamento médico não for testado exaustivamente, você dizer assim, mas 80% das vezes funciona. Tá bom, você ia topar ser tratado por um equipamento médico que 20% morre porque o equipamento dá pau, né? Entrar num avião que 20% não chega no outro lado porque o cara liberou de qualquer jeito, não, né?
Então, acho que, assim, do início de carreira lá, com tantas coisas que aconteceram, tantos aprendizados, né? Fazer a empresa dos 8 funcionários crescer para 130 em 4 meses, né? Terceirizar naquela época, que era uma coisa que não existia, e a gente começou a contratar serviços que eram secundários de maneira terceirizada, desenvolver fornecedores. Isso tudo fez parte aí desse primeiro momento que foi bem, bem bacana. Que legal, que maravilha, hein? Foi um perrengue chique, então, em Xerém. Eu pensei, inclusive, que o próprio fiscal fosse o Zeca Pagodinho. Provavelmente ele não era famoso naquela época. Vai ver, por causa do calor, ele resolveu ser músico depois. Muito bom. Excelente. E, Rangel, me diz um negócio. Como você viu a mudança para São Paulo? Quando você veio para São Paulo, acho que foi final dos anos 90, salvo engano? Foi, 98. Como é que você viu essa mudança cultural na tua carreira? O que significou para você? Bom, eu trabalho aqui em São Paulo desde 83, né? Então, eu já trabalhava 15 anos aqui quando eu me mudei para cá. E muda tudo, né? Quando a gente, como diz lá no Sul, quando vem de mala e cuia para outro lugar, né? Muda tudo, né? Porque é diferente você ser... Eu passava a semana aqui em Porto Alegre e voltava. Mas passar o final de semana, você começar a ter... a conviver com a cidade é diferente, né? Naquela época, o que me atraía muito a São Paulo, e eu sou apaixonado por São Paulo até hoje, né? Mas o que me atraía profissionalmente em São Paulo era a velocidade com que as coisas aconteciam, sabe? Nessa época eu já era um vendedor assumido, né? Então, ia num cliente aqui em São Paulo mostrar uma coisa que não existia, uma coisa que era uma novidade, e o cliente dizia assim: alguém aqui, dependendo da atividade que ele fazia, né, se era um comércio menor, alguém aqui no meu quarteirão tem isso? Alguém aqui, o fulano e o Beltrano, a loja tal tem isso? Não, então me dá uma exclusividade, 3 anos eu já quero comprar agora, né? O cara, ele não se importava de quebrar a cara porque o produto não fosse bom. O que ele queria era sair na frente dos outros. E eu acho que a pujança que São Paulo tem, ela se deve a esse período em que o empresário paulista, né, ele tinha essa pegada muito forte, né? Em outros lugares já não era assim. O cara dizia: mas quem é que já está usando, né? E aí começava aquela enrolação, deixa eu pensar, deixa eu ver, né? Então isso era um negócio que me chamava a atenção assim de uma maneira muito, mas muito forte aqui em São Paulo. E vindo para cá no final, lá para 98 que eu vim para cá, durante um bom tempo isso permaneceu, né? Infelizmente, eu vejo que hoje já não é mais assim, já há algum tempo que a coisa já não é mais assim, né? Já parou a competitividade entre colaboradores, a rotatividade que as empresas têm é tão grande que mesmo o cara que tem o poder de fogo, que é o dono da caneta, de assinar e dizer assim, eu vou comprar, ele pensa 52 vezes antes de dizer que vai, porque às vezes aquilo ali pode ser a gota d'água para ele rodar, né? Então, infelizmente, isso eu acho que não é uma característica só de São Paulo, mas é uma característica do mercado em geral, que mudou daquela época, que era um negócio que me fascinava, na verdade. Sem dúvida alguma. E você já há quantos anos aí, mais de 15 anos, trabalhando com tecnologia especificamente? Você ficou na última empresa... com tecnologia eu sempre trabalhei, né? Não, com tecnologia digital, digamos assim, sim, com marketing digital. Uhum. São mais de 15 anos e mesmo isso é uma coisa 10 anos atrás, é outra coisa hoje. Uhum. Mas uma coisa que provavelmente não mude é na última empresa que você trabalhou, que era uma empresa de e-mail marketing especificamente. Isso ainda não mudou, porque hoje ainda são enviados milhares de e-mails, é uma das formas melhores de se comunicar com todo mundo, apesar de termos outras tantas. Temos as redes sociais, temos o Torpedo, temos o WhatsApp agora, com integrações
como é que foi migrar para esse mundo aí e quais perrengues também você teve nesse meio tempo aí? Quais aprendizados? Olha, logo que eu fui trabalhar na empresa, né? E e-mail marketing muitas vezes, sim, principalmente naquela época lá, que foi 2011, eram enviados milhões de e-mails, né? Hoje, só para ter uma ideia, a estimativa é que sejam enviados por dia 4 bilhões de e-mails. Assim, tem muito e-mail que é ruim, que é o e-mail chamado spam, mas pensa na tua vida, né, no teu cotidiano, quantos e-mails importantes que você recebe, né? Então, o e-mail, ele tem um valor muito grande, ele está sempre entre o céu e o inferno, né? Tem o lado fantástico do e-mail e tem o lado muito ruim do e-mail, que é o povo que faz spam, né? Mas quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu vinha de uma vivência na indústria, uma vivência com automação bancária, né? E eu tinha contatos nessas áreas, né? Então, laboratórios farmacêuticos, né? Então, eu pegava lá, vou ligar para o laboratório farmacêutico. Putz, o laboratório farmacêutico, que é uma multinacional, mandava 8.400 e-mails por mês. E, no entanto, o Zezinho da esquina.com.br lá mandava, naquela época, lá 100 milhões de e-mails por mês. Então, eu levei um tempo para me aclimatar nesse negócio de que, muitas vezes, o grande cliente de e-mail marketing, né, não era, naquela época, o grande cliente pessoa física, desculpa, fisicamente uma grande empresa, né, uma empresa estruturada. Às vezes não era. Muitas empresas cresceram, o mercado mudou muito, eu acho que o marketing, de uma forma geral, mudou muito, né? Hoje, o profissional de marketing digital, existem tantas ferramentas, as mídias sociais, cada uma tem os seus segredos, os seus detalhes. Então, se você vai trabalhar com ads, tem toda uma cartilha que você tem que seguir para compreender os algoritmos e fazer a coisa funcionar. Se você vai trabalhar com site, você tem que ter outro jeito de fazer. Se você vai trabalhar com e-mail marketing, tem os segredos do e-mail marketing. Na verdade, não existe uma ferramenta só melhor do que a outra, né? Isso também é uma coisa que eu aprendi a conviver, às vezes, e falando de e-mail marketing, falando de automação comercial para clientes, né? Às vezes tinha uma briga dentro da empresa, que tinha um cara lá que ele era das mídias sociais e ele, no meio da reunião, ele dizia assim, não, mas eu sou contra porque e-mail marketing já morreu, né? O que vale mesmo é a gente pegar e anunciar no TikTok, no Insta, no Face, na verdade não é assim, né? As empresas, elas continuam funcionando da maneira mais tradicional do mundo, e as mídias sociais, as ferramentas todas que existem, elas são meios de você conseguir falar com os seus clientes, né? Esse tempo, por exemplo, fui comprar uma TV, e eu não vou falar a loja aqui, mas uma grande loja, né, de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, e aí quando eu cheguei lá, falei o que eu queria comprar, fiz a negociação, fui comprar. Na hora de fazer o cadastro, para poder emitir a nota, o vendedor disse assim, era a vez do e-mail, né? Ele disse assim, o e-mail não precisa, pegou e botou aqui, não sei, @nomedaloja.com.br. Quer dizer, né, a loja imensa, que é um grande ponto de captação de uma base de contatos extremamente importante, né, e, no entanto, a culpa não é do vendedor, né, mas a gestão do negócio, né, ela não passou por um momento de transformação digital em que deveria estar juntando todos esses pedaços aí para que a empresa cada vez vendesse mais, cada vez se estruturasse melhor, né. Então, tem gente que só gosta de falar pelo LinkedIn, tem gente que só gosta de falar pelo Instagram, tem gente que só gosta de falar por e-mail, e não tem qual que é o certo, qual que é o errado, né? Você tem que falar aquilo que o cara quer falar pelo WhatsApp, vamos falar pelo WhatsApp, quer falar por e-mail, vamos falar por e-mail. E cabe a nós, que somos técnicos dessas ferramentas, de entender, e aí na hora que o Sérgio diz assim, eu quero mandar o link do CoachCast,
a gente tem que mandar aquele link da maneira que vai chegar melhor para o cliente final, né? E eu acho que esse é o grande desafio hoje, é que as pessoas percebam isso, né? E que elas entendam que o que vale não é a quantidade que você vai, quantos WhatsApp você vai mandar, quantos SMS você vai mandar, quantos e-mails você vai mandar, mas é assim, nesse momento tem alguém querendo consumir um mouse, né? Se a gente conseguisse atingir essa pessoa nessa hora com uma oferta legal, ele compraria, né? E esse é o grande desafio. E muitas vezes isso não é bem deglutido pelas pessoas, né? Se perde no meio do caminho, e muito interessante isso que você trouxe, que tem tudo a ver com uma carreira de marketing bem-sucedida, uma carreira de gestão bem-sucedida. E aí você tem essa experiência aí gigantesca, principalmente com esse tipo de marketing, né? E como você faz para se atualizar, quais habilidades você tem que constantemente adquirir, porque cada dia que passa, com novas ferramentas, novas tecnologias, a inovação, tem coisa que não muda, mas tem coisa que muda muito. Como é que você faz esse teu dia a dia aí? Olha, eu acho que assim, as coisas vão mudando muito rapidamente e para essas ferramentas todas, o que é fundamental hoje é você, de alguma forma, tentar, né, da melhor maneira possível, entender o comportamento humano. Esse é o grande lance, tá? Então, como que você vai entender o comportamento humano sendo engenheiro, né? Através de dados, né? Eu não sou especialista em análise de dados, mas todas as ferramentas digitais, elas fornecem muitas informações, né? Então, quando você clica numa coisa, ainda existem pessoas que acham que a internet é um mundo livre e anônimo, né? E, na verdade, não é. Todo link que você está clicando, alguém do outro lado lá está enxergando o que você está clicando. Então, a grande sacada do negócio é você conseguir criar maneiras de oferecer informações para as pessoas, ofertas para as pessoas, seja lá o produto, o serviço que você venda, e você conseguir, do comportamento das pessoas, você conseguir resgatar isso e cada vez entregar um conteúdo mais próximo àquilo. Se for um serviço mais próximo. Se for um produto mais próximo. Então, por exemplo, se você tem uma loja de produtos esportivos, né? Eu não preciso perguntar que time você torce. Se eu observar as coisas que eu vou mandando para você e eu começar a perceber que você só clica em produtos que são relacionados a um time tal, né? Com certeza você é muito masoquista, então você torce para aquele time, né? E aí, se eu cair na tentação de dizer assim, não, eu já descobri que ele torce para o time X, mas eu vou pegar e vou ver se ele não quer comprar uma camiseta do time Y, você corre o sério risco de perder esse cliente, né? Porque ele não, se for um dia que o time dele tomar uma goleada do outro time, então aí foi, né? E é isso que é o difícil, né? De fazer, porque não é fácil fazer isso, e é difícil de explicar, muitas vezes, aos donos dos negócios, aos gestores, né, em que você precisa entender as pessoas, que isso dá trabalho, mas que você, se comunicando de uma maneira mais objetiva, você vai conseguir gerar mais negócio, né? Acho que esse é o grande desafio hoje. Que bacana, Rangel. Excelente, hein? Você trouxe um monte de insights muito legais aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que ou está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo aí nas plataformas de áudio vão sair com boas lições. E você quer deixar alguma lição final aí, alguma frase, alguma inspiração para todo mundo, para que tenham suas carreiras de sucesso, para que tenham negócios de sucesso? Olha, eu tive o orgulho de, ao longo do período que eu trabalhei, eu fui convidado a ser sócio de todas as empresas em que eu trabalhei. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito contente, porque foi um reconhecimento, na verdade, ao quanto eu entreguei para essas empresas, né? Aprendi muito com todas elas. Claro que a gente sempre tem os momentos em que a gente quer matar o cara da frente, matar o dono da empresa, mas, na verdade, em todas elas
poucas, né? Não trabalhei em muitas empresas, eu aprendi muito e sou muito grato a isso. E o que eu, hoje, né, depois que eu saí da empresa que eu trabalhei 16 anos, hoje, como eu falei, eu estou com 65, eu resolvi montar uma empresa, né, que oferece essa experiência, né, quase como uma consultoria, mas eu faço também a gestão do marketing digital para empresas. Tenho alguns clientes, né, o ano que vem espero ter bastante mais clientes e já poder estar contratando algumas pessoas. E eu acho assim, tem espaço para todo mundo, tem assim, a idade, às vezes o pessoal diz assim, pô, mas você já está com 65, eu estou aposentado, né? Me aposentei no início do ano. Mas, assim, esses tempos a minha esposa ainda falou, pô, você está trabalhando mais do que nunca, né? Porque o fato de ter me disposto a criar uma empresa, né, que é a Marketing Up, e de estar fazendo as coisas acontecer, de conquistar de novo um primeiro cliente, né? Eu acho que isso não tem nem preço nem idade, né? O dia que eu perder essa vontade de comemorar nem que seja um bolzinho pequenininho lá, né? Aí a coisa vai estar na hora de começar a pensar em parar mesmo. Mas enquanto tiver com esse pique de acordar cedo porque dormir pensando num jeito lá que eu posso fazer a coisa acontecer, eu acho que a gente tem que investir, a gente tem que estar no mercado. E então, assim, seja lá que idade você tem, seja lá que formação você tenha, só não pensa que a gente está certo, porque todo dia a gente aprende coisa nova, né? E rever os conceitos sempre, né? Acho que é importante a gente sempre estar olhando para trás, pegar o que a gente já fez e, às vezes, entender que a gente fez coisas que estavam totalmente erradas em relação ao que a gente aprendeu depois. Isso é bacana. Maravilha, então, super obrigado. E eu vou deixar aqui uma frase do Alvin Toffler, que eu não sei qual que é a ordem, qual que é a sequência, mas a gente tem que aprender, desaprender e reaprender. É verdade. É uma constante. Rangel, super prazer tê-lo aqui comigo no CoachCast. Fazia, inclusive, muito tempo que eu tinha feito esse convite, e aí fazia o convite e estava mais ou menos como quem passa despercebido no sentido de vai lá em casa, vai, mas não passa o endereço, não marca o dia. Finalmente conseguimos gravar e foi um super prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu, muito obrigado.